Antes que os demônios voltem, ele está aqui hoje. Quem é ele? Loucuras do Alexandrelli, meus amigos e amigas. Hoje nós vamos acabar com essa superstição de 5 séculos que insiste nesse país. Então eu vou fazer uma pergunta ao Padre Quevedo, vamos partir do início. Padre Quevedo, quando começou seu caminho religioso? Bom, eu vim aqui a falar de demônios, de espíritos, de fadas, ondinas, não a perder o tempo falando de mim. Não, só o pessoal, o pessoal não sabe, né, da trajetória do senhor, né? Se cada louco com a sua mania, a minha mania está claríssima, porque toda a vida. Tenho 5 carreiras universitárias, todos os trabalhos de semestre, de fim de ano, de mestrado, licenciatura, doutorado, sempre de parapsicologia. E isso começou quando criança, porque meu pai era deputado, mas ficou preso porque ele defendia aos padres, às freiras, os comunistas. Na Guerra Espanhola queimaram 10.000 padres, não sei se o Brasil tem tantos, e ele como deputado defendendo, teve trabalhos forçados, foi preso, por fim o mataram. E então tivemos que fugir de Madrid, porque filhos do doutor Manuel González Quevedo, e então em Tánger, em Gibraltar, em ambiente inglês, me falaban e me daban libros, não podíamos sair de casa para ler. Li mais espiritismo que os espíritas, mais bruxaria que as bruxas, me envenenei. E então, por isso, o tio era um tio espírita que me recomendava tudo isso, espírita e ocultista, graças a Deus, e por culpa minha, depois se fez católico. Então o senhor não acredita que a pessoa vai ter uma outra vida, que ela vai bater nas asas, ou olha, ele foi muito ruim nessa vida, então na outra vida ele foi muito bonzinho. Comente sobre o espiritismo, por gentileza, que eu acho de um conto de fadas maravilhoso. Eu não acredito, eu tenho certeza de que há outra vida, e tenho argumentos, uma vida eterna, com Deus. Mas nada de vir, voltar, reencarnação, ou ir a brincar com as pessoas. Mais ainda, o espiritismo não tem base nenhuma. Todos os disparates parece que eles procuram. Não há espíritos de mortos. Espírito sem corpo não age. Não há cientista que negue que não há função sem órgão. Que toda ação é do conjunto, corpo-alma. Então não há espíritos de mortos. Há homens vivos e homens ressuscitados. Corpo, alma aqui, corpo físico, burdo, mortal, e corpo imortal, claro, ágil, sutil, na eternidade. Então, não é que eu acredite, eu tenho certeza de que isto que é filosófico, é teológico, e já que falei de teologia, por que vamos acreditar numa doutrina sobrenatural, inobservável? Se é sobrenatural, inobservável, só poderíamos conhecer por revelação. Existem hoje 56.000 religiões. Ora, bolas! Só pode haver uma religião verdadeira. Deus não pode ter revelado nem sequer 2 diferentes. Vamos jogar todo mundo no estádio do Maracanã para fazer uma festa. Contraditórias. O argumento único suficiente necessário, para que o entendam bem. Porque de Bento XIV, o maior sábio da história, argumentum unicum sufficiens é necessário. Entenderam? O argumento único suficiente e necessário para aceitar uma doutrina sobrenatural, inobservável, revelada ou inventada. O argumento único para saber se foi inventado são os milagres. Este careca que fala com vocês já escreveu 7 livros sobre os milagres, muitíssimos de todo tipo. E somente em ambiente, vero ambiente pertence à ciência, judaico antigo até 2 séculos antes de Cristo. Depois, só, only, papli, selman, ponham todas as línguas que saibam, católico. A ver que protestante, que esotérico, que espírita curou um leproso, devolveu uma perna. Como é que o senhor vê isso na TV aberta hoje em dia, que tem essa bagunça? Estão dando concessão para essa turma toda. Estão explorando a miséria, a ignorância, o desespero, o atraso. Tá demais, né, Padre Quevedo? Tem que botar nós na TV aberta. A culpa em grande parte dos católicos. Os espíritas teósofos esotéricos
protestantes, etc., evangélicos. Mas nem na França ninguém acredita em Kardec mais. Eu fui pra França, perguntei pra todo mundo, não tem 3 kardecistas nem em Paris. Não tem, mas no Brasil tem mais kardecistas do que formigas. É dizer, a culpa é nossa, porque eles têm nas diretorias das televisões, têm essas pessoas que fazem propaganda. Não direi que com má intenção, mas se enganam e sabem que estão enganando e continuam enganando. Porque podem ser muito cultos, muito bons médicos, muito bons engenheiros, mas naquilo em que foram hipnotizados, são loucos. Se chama parafrenia, uma loucura localizada. E mente, sabe que está mentindo, jura que não vai mentir mais, e eu juro que continuará mentindo, porque é louco nesse tema. No resto, muito bom. E então, por que os católicos não se metem nas diretorias das televisões, etc.? A culpa é nossa, em grande parte. E o senhor fez uma das grandes revoluções dentro da Igreja Católica também, né? A transformação das cabeças, de conversar com os bispos. O senhor é um privilegiado. O senhor é um dos maiores intelectuais da Igreja, é um dos poucos que eu respeito. O outro é Santo Agostinho, que estava na esbórnia como eu, que eu estou no caminho da santidade, né? Desordens da juventude. Parabéns! Né? Santo Tomás de Aquino, belíssimo, né? Mas eu gosto do filósofo alemão Nietzsche também, que bate na outra ponta também, gosto de Sartre, Camus. E o senhor disse uma vez, um escritor meu preferido, russo, Dostoiévski, que era um histérico esquizofrênico. Por quê? Só porque ele tinha 300 almas? Mas não... Comente, por favor. Pois é, são muito bom poeta, muito bom engenheiro, muito bom médico, mas naquilo em que foi hipnotizado com o transe, com o barulho dos atabaques que causam uma arritmia cerebral, com sai daí, demônio maldito, e todo mundo gritando. Isso é hipnotismo, é sugestão. E nesse tema ficam loucos, loucura localizada. Porém, muitos deles, por exemplo, aqui no Brasil, está cheio de pastores evangélicos e tal, para expulsar demônios, porque dizem que todas as doenças se devem aos demônios. Nós fizemos um inquérito com 4.000 pastores de diversas denominações que dizem que todas as doenças se devem aos demônios e expulsam demônios e tal, criam uma sugestão, curandeirismo fatal, que tiram a dor e deixam a doença, mas eles, quando chegam a hora da verdade, nunca, nenhum expulsador de demônios, quando ele está doente, vai a outro pastor para que lhe expulse os demônios. Vai aos médicos. Por que será? Porque estão loucos. É uma loucura localizada. E quando chega a hora da verdade... Eles são um psiquiatra, né, na verdade, né? Eu encontrei com o senhor uma vez na Serra Coral, estava tomando uma cervejinha, o senhor passou, eu falei, mas Padre Quevedo, não vá mais nesses programas sensacionalistas de TV aberta. Eu vendo o senhor nesses programas, eu fico entristecido. Porque é uma pataquada tão grande, não deixa o senhor comunicar o que o senhor tem que comunicar, o senhor falar o que o senhor tem que falar, fica aquela puta daquela bagunça, é ou não é? E o público que está lá quer ficar dando risada, não entende absolutamente nada, não sabe de nada, é o Zé Mané. Não é você a única pessoa inteligente que já me disse isso. Todos os meus amigos, mas Quevedo não vá. Não resolve. No começo me deixavam falar. Mas depois, como tem na diretoria gente com essa parafrenia, procuravam gente para me interromper, para me insultar, e eu continuava indo, porque ao menos me deixarão despedir do público e então se dirá alguma coisa para tirar tanta bobagem. Por isso agora dificilmente me chamam. Por quê? Porque sabem que basta uma palavrinha para derrubar uma sarta de idiotices. E como que a gente poderia melhorar a educação pública, que é essa coisa de superstição, porque hoje em dia eu vejo as pessoas acreditando em cada coisa, Padre Quevedo, em duende, em fada madrinha, não dá. Isso é minha sobrinha acreditar de 6, 8 anos, um beijo do tio aí. Agora uma mulher de 40 anos ainda está no complexo de Cinderela, Padre Quevedo. Isso, legal. O que é isso? Estão bombardeando o quê? O país quase não está violento, né? A Vanderleia de São Paulo. Padre, o senhor acha que as histórias de orixás e santos de candomblé é praticamente uma mitologia igual à mitologia grega? Que nada. A mitologia grega era muito sensata, muito equilibrada. Candomblé, macumba. E é uma parafrenia. Estão sugestionados. Dizem que fazem feitiços. E a quanta gente enganam e tal. Por favor, todos os feiticeiros do Brasil, todas as macumbeiras, por favor,
E todos os pastores que mandan nos exorcismos, nos demonios, por favor, manden hechus, orixás, fadas, ondinas, demonios, todas contra min, por favor, non ten poder nenhum. Mas se alguén supersticioso acredita que o feiticeiro ten poder, que o demonio pode intervir no noso mundo, que tal, acredita, acha que le fixeron un feitizo, o inventa e pode até morrer, por idiota. Poder do psiquismo sobre o organismo, ría a gargallada limpa de todos os feiticeiros, macumberos, candonesistas, etc. Respeite as persoas, mas o que eles dicen é bobagem, é loucura. Prova, mandem todos contra mim, por favor. Pode mandar pra cima de mim também, que eu vou dançar Claro, mesmo. O Adriano, Rio de Janeiro, o senhor não acha que o brasileiro acredita em seitas por ser um povo não questionador? Aí eu acrescento, por não ter uma visão crítica da realidade? Isso é opressão brasileira também, né? Esse atraso, né? Bom, há duas coisas. De fato, eu sou mais brasileiro que todos os que me estão escutando. Porque eu sou brasileiro há 48 anos, porque eu escolhi. A vocês não perguntaram se queriam nascer aqui. Só que como ninguém é perfeito, além de 47 anos de brasileiro, 48, tenho mais 29 de espanhol. Ninguém é perfeito. Se nota no sotaque, né? Espero. Pois bem, lamentavelmente, eu digo, mais brasileiro que todos vocês, o país mais supersticioso do mundo é Brasil. Em qualquer cidade um pouco grande do Brasil, Jundiaí, não precisa ser a maior do Brasil, qualquer cidade um pouco grande tem mais macumbeiros, mais astrólogos, mais quiromantes, mais curandeiros, mais feiticeiros do que em todo o resto do mundo junto. Adivinhos, o que há de adivinhos no Brasil, proibido por lei em todos os países do mundo e também no Brasil. Macumba, feitiço, curandeiro, Mas eles estão aí adivinhando na TV, Padre Quevedo? Está proibido por lei e não se cumpre a lei. E cobram, abrem consultório de adivinhação para responder o que quiserem, e na televisão, e por rádio e tal. E cobram R$200. Mas escuta, bobo, por que cobras R$200? Adivinha a super cena acumulada e não precisas cobrar mais. Manda pra gente aqui que a gente vai rachar no meio. Onde está o cadáver de Ulisses Guimarães? Todo o Brasil querendo saber há tantos anos. A ver, adivinhos, endemoninhados, exus, orixás, fadas. Cadê o cadáver de Ulisses Guimarães? Nada, tudo sem vergonhice. E a gente sabe que em alguns estados, né? Eu, inclusive, fui a alguns estados, né, respeitando até a cultura local, no caso Salvador, mas foi mantida durante 40 anos, né, naquela miséria absoluta. Até hoje em dia, se você for até lá, observar, continuar a miséria, justamente porque tem certas crendices que não evoluíram, ficou parado no tempo, no espaço. Então, a ciência, o resto é papo furado. E a Mariana, Zona Leste, padre, então por que existem espíritas? Eles estão baseados em quê? Em puríssima, grandíssima loucura, ignorância total. Dizem que não há espíritos de mortos. O colaborador principal de Allan Kardec, Camilo Flammarion, começou sendo o principal médium de Allan Kardec, mas era culto, depois foi astrônomo, foi estudando nada. As principais fundadoras do espiritismo, as irmãs Foz, Catarina e Margarida, mas tanto foram estudadas e tanto estudaram que no final nada, e se fizeram católicas. Eusápia Paladino, a maior de fenômenos parafísicos e todo o mundo tal, estudou e foi estudada nada. Bozano, que todos os espíritos do Brasil, mas Ernesto Bozano era um talento, um jurista fantástico, e se interessou por esses fenômenos, né? No final, só estudava para a psicologia, lançou a jurisprudência e todo, estudar esses fenômenos tão interessantes. E foi estudando, e avançando, por fim escreveu 99% do que até eu, quando começava, pensava que eram os espíritos, os demônios, não é. Avançou mais, e no livro de Pitigrilli, fala de Pitigrilli, Pitigrilli disse que o próprio Ernesto Bozano, transitado hoje, loucamente, não acreditava em nenhum fenômeno espírita. E o Jair Gomes de Brasília, padre, anjos existem?
E os santos não seriam a mesma coisa que figuras de Umbanda e Candomblé? O santo é uma pessoa, como todas, mas foi heroica, morreu martirizado como meu pai, ou foi de uma grande virtude. E então a igreja o apresenta como modelo. Mas antes de apresentar como modelo, exige a assinatura de Deus, o milagre. O milagre. E os santos não fazem nenhum milagre. Deus, em honra daqueles santos, para confirmar a sua santidade. Deus, para confirmar a doutrina que esses santos pregaram, Deus faz, e não estou exagerando, milhões de milagres. Só uma religião tem milhões de milagres e cada item tem seus milagres. Este careca, les repito, escreveu 7 livros sobre os milagres. Mas, então, os santos não têm nada a ver com os exus, nem orixás, nem fadas. Exus, orixás, fadas, ondinas, salamandras, larvas astrais, gênios, mahatma, não existem. São idiotices de superstição, não sabem explicar um fenômeno, pior ainda. A maior parte das universidades, agora já não tantas, mas até há pouco, não sabiam explicar. Eles querem ter que ser tangível, cortável com um microtomo, repete à vontade, como dizia Renan, preconceitos. Em vez de tirar as ideias a partir dos fatos, por preconceitos negam os fatos. Que revitalizou um morto em consultório, mate de novo, revitaliza, mate de novo. E assim, milhares de veces. Senão não é científico, senão não existe. Renan, guarda a tua língua. Fala de outras coisas, mas não venhas com preconceitos contra a realidade que demonstrou que você aí era um parafênico, estava hipnotizado. Os mortos continuam governando os vivos ainda, né? Tem gente que acredita vivendo mais do lado dos mortos do que dos vivos. Tem um videozinho aí, Padre Quevedo, tomar uma aguinha? Porque esse programa aqui a gente deixa ele falar. Tem aí, cadê? Agora, hã? Não, qual o mais bacana? O de 2 minutos lá, que... O que é isso? É um fantasma aqui furando a parede? O que é isso? Se se pode explicar por menos, não se deve explicar por mais. Se se pode explicar por uma parede. Você tomar uma aguinha para dar um tempinho, deixa eu passar o vídeo lá. People say, this guy's going back into the medieval ages. There are no such things as devils or demons. Yes, there are. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. The Warrens feel that some of the most compelling evidence ever recorded has been videotaped by them in this Connecticut home. For months, the family, whose faces are obscured to protect their identity, have been tormented by what they fear is a poltergeist. Ed attempts to communicate with the troubled spirit. 1 knock for yes, 2 for no. Are you a man? Are you a boy? The mother leans against the kitchen table, her hands in full view as Ed continues asking questions. You want the people in this house to move? 1 knock for yes, 2 for no. Yes. Okay. Who is it that you don't like the most here? Is it? Is it? Is it their father? Is it their mother? Oh my God. Okay. I command you to reveal your identity. Next, Ed decides to confront the poltergeist alone. Give me some sign. Is that you moving something? Give me some sign that you're here. What I did was use religious provocation. I have to provoke it into some type of outward manifestation. And that was my point in doing that. In the name of Jesus Christ, I command you to reveal your identity. On the following night, the family reports that the poltergeist seems to be more active than ever. Only now, its attention is focused on the family's 10-year-old daughter. The little girl is trying to do her homework, but you can see that the chair keeps sliding backwards. You're holding it down, aren't you? It's got that much strength to it.
Now, if you watch, you can see the little girl's legs are up on the rungs of the chair. She's not pushing herself up from the floor. The mother is not tipping that chair backwards. Nobody is touching that table. The table moves of its own volition. The Warrens quickly arrange for 3 priests to perform an exorcism in the home, and the disturbance ends. But for how long? Could the angry poltergeist ever return? Poltergeist is nothing more than a devil or a demon as far as we're concerned. Curas do Alexandre, meus amigos e amigas. Padre Quevedo, o que era aquilo ali que estava acontecendo ali? Ahí tem varias coisas, vamos dividirlas por aspectos. Primeiro, fenómenos parapsicológicos de efeitos físicos. Se mexe uma mesa, telecinesia, etc. Outro aspecto, your father, your mother, atribuem a um espírito de um morto o efeito físico. E a pessoa pode dizer, é a letra da minha mãe, é a letra do meu pai, é os conhecimentos do meu pai. Senhora, ou senhor, quanto mais se parecer a seu pai morto, ou a sua filha morta, mais prova de que não é sua filha nem seu pai. Porque é a letra de seu pai, quando estava vivo, que agora de morto não tem nem letra, nem caneta, nem papel. É a voz que tinha seu pai e a sua filha, quando estava viva, que agora não tem nem voz, nem laringe. É a roupa que tinha seu filho, sua filha, quando estava viva, que agora não tem nem roupa, nem roupeiro. É sempre vivo sobre vivo. Que nos digam alguma coisa que só os mortos saibam. O segredo da Liga do Cobre. Está um mundo cheio de hieróglifos dos antigos egípcios, dos etruscos, dos maias, que nenhum egiptólogo descobriu ainda. Pergunte aos mortos. O que os vivos na nossa terra não sabem, nunca, N-U-N-C-A, algum morto ou demônio ou fada, etc., adivinhou. Vivo sobre vivo, avô, pai, adivinho, filho, neto do adivinho. Pouco mais ou menos 2 séculos. Prazo vital, vivo com vivo, existencial, coexistem, relação psíquica, tem muitos nomes. Vivo com vivo no nosso globo. Fora desse prazo vital, a ver, um hieróglifo, algo que os vivos não saibamos nesse prazo vital, ou algo de fora do nosso globo. O boboca de Allan Kardec, que não passou de um bobo ou mal intencionado, parafrênico, não passou de professor de escola primária, mas odiava o catolicismo. Ele era da Hermetic Brothership of Luxor, uma organização maçônica que não existe mais, cuja finalidade era destruir o catolicismo. E ele, com culpa ou sem culpa, parafrênico, essa loucura, inventou, muito inteligente, inventou essa sarta de imbecilidades, que é o que se chama espiritismo. Tudo, e não tem nada a ver com os mortos, nem espíritos existem. E que há movimentos de objetos, diríamos nas casas mal assombradas. Eu sempre aposto $10.000 a cada um. Não os tenho, mas eu sei o que aposto. Reúnan todos os quimbandistas, umbandistas, médiuns espíritas, pastores que mandan nos demonios, etc., etc. Reúnan todos. E numa casa mal assombrada, se a chama o povo, os supersticiosos, enchan a casa de máquinas de filmar automáticas, de máquinas de gravar automáticas, observen con binóculos. Se houver qualquer fenómeno físico a mais de 50 metros de distância de um ser vivo, eu dou $10.000 a cada um. Já há 40 e tantos anos que eu vou fazendo esse desafio. E na parapsicologia tem um século. A menos de 50 metros, uma energia, chamada telergia, uma transformação orgânica, pode golpear, tipologia, mexer, telecinesia, fazer uma luz, fotogênese, fazer uma voz, psicofonia, fenómenos de efeitos físicos aqui e agora, nem no passado, nem no futuro. Telepatia sim, mas isso estou falando de fenómenos de efeitos físicos, não dos de conhecimento. A mais de 50 metros, não. A telergia é uma energia física e tem distância. E não tem obstáculos, atravessa como imã, etc., atravessa a parede, etc., mas tem distância. Se transmite inversamente proporcional ao quadrado da distância, como toda energia física. E a telergia
não vai a mais de 50, vai a menos, mas o desafio a 50 metros. Ah, mas é que o pai, que a mãe, que... Nada, supondo que não seja truque, porque em parapsicologia a primeira hipótese é sempre o truque. Padre Quevedo, o senhor montou o CLAP, fundador do Centro Latino-Americano de Parapsicologia. Que probleminha o senhor teve num dado momento com o cardeal Ratzinger? Será que o senhor pode comentar sobre esse assunto? Tenho certeza de que o cardeal Ratzinger me conhece. Houve há muitos anos que hoje é o Papa, né? Hoje é o Papa, né? Hoje. Mas quando houve um problema com o CLAP, o cardeal Ratzinger não era Papa, nem nada que... E nem me conhece. Acontece que um superior meu, eu tenho voto de obediência, com muita confiança disse a esse superior, eu sei, tenho certeza como cientista de que o senhor está errado. Ele não sabia distinguir entre parapsicologia e parasitologia. Mas achava que algumas coisas que eu afirmava não pode ser. E então me mandou fechar o CLAP. E eu lhe disse, eu tenho voto de obediência. Sei que está errado, mas eu fiz voto de obedecer, não de acertar. E então fiquei todo provincialado desse superior, sem fazer nada. Até se publicou aqui no Brasil que eu tinha morrido, etc, etc. Que o Papa me tinha proibido. O Papa nem sabia que eu existia. E o padre... Não, aí o senhor está sendo modesto, hein? O senhor está sendo modesto. Eu sei muito bem que lá em Roma muita gente conhece o senhor, hein? Hoje. O senhor é uma autoridade no mundo inteiro em parapsicologia. Hoje, então não, que acabava de vir da Espanha, acabava de fundar o... Ainda não era sacerdote ainda, acabava Isso de... uma coisa existe mesmo, assim, só o demônio existe, Padre Quevedo? O quê? O demônio existe ou não? Se existe É lá a projeção no mundo, subjetiva do ser humano sobre a natureza. se existe ou não existe um anjo rebelde lá no mundo deles, nós não podemos nem afirmar nem negar. Tem que existir espíritos puros, anjos, e se são livres, alguns poderão ter dito sim a Deus, outros poderão ter dito não. Se disseram sim, os chamamos anjos, se disseram não, os chamamos diabos. Tem que existir. Mas não tem poder nenhum neste mundo. Tudo o que uma força, não do nosso mundo, agindo no nosso mundo, somente em ambiente, vero ambiente pertence à ciência, e a ciência do mistério e a parapsicologia, divino. 2 séculos antes de Cristo, os judeus, e depois somente divinos. Então, mandem todos, pastores, mandem os demônios contra mim, por favor. Não tem poder nenhum. Por que o povo acredita tanto nisso, Padre Quevedo, hein? No demônio, hein? Né? Como diz uma frase do amigo meu, se Deus é brasileiro, o diabo também é. E, pô, o diabo tá em todo canto aí, né? Você liga a TV, só fala no diabo, onde você vai, lá tá o diabo. Coitado, tem que pagar um royalties pro cara, né? Porque, poxa, estão ganhando maior grana em cima dele, pô. Isso nos levaria muito longe, porque é o país mais espiritual do mundo. Em grande parte, Portugal... Vou fazer uma pergunta cabulosa aqui, hein? Faça. Jesus Cristo foi ou não foi tentado pelo demônio no deserto? Ou foi uma visão dele? Claro que não foi pelo demônio. Claro que não. Jesus Cristo passou uma temporada grande sem comer e sem beber. E então ficou debilitado. E então, logicamente, se perguntava a si mesmo, por que eu vou fazer a redenção com a pobreza e tal? Não seria melhor que fosse, como esperam os judeus, um rei? Então imaginou, naquela falta de alimentação e tal, naquela penitência, imaginou que o diabo o carregava. Dizem que o diabo foge dogamente, como que vai carregar a Cristo? E lhe teria mostrado um monte muito grande, do qual se veiam todos os reinos e riquezas deste mundo, e lhe teria dito, e con mi atividad vos se cadens adorables me. Tudo isto te daré, se postrándote me adorares. Qual é esse monte? Não existe esse monte, mas brotava do coração de Cristo, e assim o levou depois pelo ar ao templo, e joga-te de aqui embaixo, que não tentarás ao Senhor teu Deus, etc, etc. E depois o próprio Cristo, já depois de comer e beber, disse, o que sai do coração humano, isso é que o faz impuro, ladrão, todos os pecados, todas as tentações, procedem do coração humano, não de fora. É que foi a serpente que me tentou. Não, Senhor, foi você, a culpa é tua. Ah, que foi o demônio. E nós aqui queremos mandar um abraço pro Papa Júlio II do século XVI, que foi mais guerreiro do que Papa, né? Saiu invadindo tudo, não deu mole pra ninguém não, né? Maquiavel depois foi aprender um pouquinho com ele também. E o Tiago Oliveira tá aqui.
São Paulo, o que realmente existe, Padre Quevedo? Ué, nós aqui, esse programa, é o concreto, material. Realmente existe de É quê? o que realmente existe, então, ele não detalhou aqui. Bom, a parapsicologia estuda todos os fenómenos incomuns, por isso misteriosos, que a ciência, a maior parte dela, a ciência estabelecida universitaria, como non é tangível, non é cortável, nega. E então, como que nega? Iso non existe. Como que non aconteceu na miña casa? Un fogo, un fantasma. Como que non existe? Eu tive unha telepatía de unha coisa futura, pasada, como que non existe? E como se ese cientista preconceituoso, materialista, diz que non existe, en vez de estudar a realidade e ver as coisas, parte dun presuposto e nega as coisas, entón, se ele diz que non existe, entón é o demonio, un espírito, unha fada, etc. E a culpa da superstición en grande parte é dos antigos e moitos actuais cientistas preconceituosos. Ciencia ven decir, estudar a realidade común ou incomún, e a parapsicologia son os cientistas que comprenderon iso. E non se pode obrigar a realidade que seja tangível, repetível. Non, pode ser intangível, pode ser extrasensorial, pode ser espontánea. Vamos procurar o método que a realidade exigir, non querer que a realidade se someta ao meu método de estudo. E entón, Porque assim, muita gente atribui ao demônio devido a atos catastróficos que aconteceram na história da humanidade, né? Todo mundo fala, não, Adolf Hitler, o austríaco, era o anticristo e falava que estava possuído pelo demônio. Mussolini, na Itália, possuído pelo demônio. Franco, e aí vai, né? História desse bando de louco que pintou na terra, né? Napoleão Bonaparte, por aí vai. Mas isso acho que era eles mesmo que eram perturbados, né? O problema estava com eles, né? E a forma que eles utilizaram o poder, não tinha nenhuma força extraterrestre por trás, regando, levando o destino. Não, eram eles. E a ignorância do povo se deixou levar por essas bobagens, né? já o disse você tudo e perfeitamente. Não foi a pombagira que te tentou, não foi... É você que não se dominou, que não rezou. Não foi o diabo que te tentou, foi o teu egoísmo, foi o teu ateísmo. Não acreditas em Deus, então... crimes, roubos, etc. Porque se non a Deus, e se tudo acaba con a morte, vamos desfrutar, vamos viver. Aquela frase maravilhosa, até do Dostoiévski, né? Se Deus não existe, tudo é permitido, né? Claro. Não há valor nenhum moral. Claro. Porque o barato da igreja foi isso, ela criou essa coisa do humanismo, né? Você dá esse ponto moral, ético, porque senão isso aqui vira uma esbórnia, vira um caos. E o Pedro Augusto, o que o senhor acha dos pastores evangélicos que usam a TV para exorcismos sensacionalistas? Nenhum pastor, repito, quando ele está doente, que dizem que todas as doenças se devem aos demônios, nenhum pastor, quando ele está doente, procura outro pastor. Ele sabe que está parafrenicamente, sin culpa, pode ser muito caridoso, muito tal, mas naquela parafrenia, naquilo que foi hipnotizado, é louco. E então na televisão enganam mais. E eles fanáticos, loucos, e o povo acredita, proibido por lei em todos os países do mundo. Se não é médico, nem psicólogo, nem psiquiatra, é curandeirismo, exercício ilegal da medicina, proibido por lei em todos os países do mundo, inclusive no Brasil. Mas ele responde, não é exercício ilegal da medicina, é exercício de uma religião. O Supremo Tribunal Federal mandou, religião ou não, proibido por lei. É religião, fica na tua igreja, fica na tua capela, deixa os doentes no hospital ou nas suas casas, não os reúnes aos gritos, aleluia, nem que Deus fosse surdo, não cresce esse ambiente de curandeirismo, proibido por lei, e na televisão o dano que faz. A resumo num livro escrito por um careca, que se chama O Poder da Mente na Saúde e na Doença, onde resumo todo o que a parapsicologia estudou a respeito do curandeirismo. Conclusão final, unánime entre todos os parapsicólogos con título universitario, que aquí no Brasil há máis parapsicólogos do que Pitanda. Cualquier bobo diz que ele é parapsicólogo. Onde que estudaste? Onde te formaste? Os parapsicólogos auténticos, conclusão por unanimidade. O curandeiro sempre é perigoso. E quando cura, criminoso. Quanta gente, inclusive bem conhecidos, Márcia, filha de Juscelino Kubitschek, tinha uma doença na coluna vertebral.
Arigó, Adolfo Fred, e por sugestón, poder do psiquismo sobre o organismo, deixou de sentir a dor e non se curaba. En vez de ir ao médico a ver cual era o problema desa dor, estou curado, Juscelino Kubitschek, que tirou Arigó do cárcere, onde os médicos o tiñan metido, con os juízes, pela cuantidade de gente que morreu matada por Arigó, que tiraba, por sugestón, tiraba o sintoma e deixaba a causa. E se publicou en todo o mundo. A filla do presidente do Brasil foi curada por Adolfo Fres, un espírito dun morto a través dun medium Arigó, e non se publicou que pouco depois teve que ser levada de avión ao hospital metodista en Houston, Texas, onde os médicos deste mundo tiveron que tirarla 3 vértebras e colocalas de metal, porque Arigó non a curou, quasi a mata. O curandeiro sempre perigoso, e quando cura, criminoso. E quando foi até lá, viu na maternidade, nascendo quem em Houston, em Texas? George Walker Bush, que fez as piores administrações dos Estados Unidos, um belicista de 5ª categoria. Tem que dar Obama na cabeça para mudar, para ter um pouco mais de humanidade nesse planeta. Chega de guerra. E a Olga de Higienópolis, vocês não acham que as religiões das pessoas devem ser respeitadas e cada um faz o que quiser da sua vida? Eu penso assim, é só respeitar. Ó, o Padre Quevedo e eu em nenhum momento está desrespeitando ninguém. Eu adoro esse jeito contundente dele de falar, que isso é necessário para acordar as pessoas. Há que respeitar as pessoas. Cristo deu a vida em benefício das pessoas. Os mártires deram a vida em benefício das pessoas. E todos os padres nos matamos para esclarecer, respeitar, amar. Iso é o cristianismo. Nisto se coñecerá que sois meus amigos, en que os améis uns aos outros. E por amor a eles, vamos a tirarles desa superstición, desa parafrenía, desa locura. Religións, basta ter un mioliño, só pode haber unha revelada. Todas as outras son inventadas. Entón, como amo a meu próximo, non vou deixalo que o engane ni que esteja enganada. Vamos a escrever, vamos a dar cursos, vamos a esclarecer para que non se deixen enganar. Religión só a unha, e o criterio único son os milagres, e só judaico antigo e católico, pero o ambiente pertence á ciencia, ten milagres, e muitísimos. E a Carla de Bahia, estou na Bahia e desejo muito axé para o senhor, Padre Quevedo. Muito obrigado, assim uma terminologia de legal. Obrigado, igualmente, querida. Padre Quevedo, e essa coisa dos corpos intactos, isso aí é bacana, né? Comente um pouco sobre isso aí. Corpos intactos que passou o tempo e não entraram em decomposição. Existe mesmo, de fato? Há os verdadeiros e os falsos incorruptos. Falsos incorruptos, há muitos, criônica, frio, congelamento, uma coisa que fazem para deixá-lo assim, também as chamadas larvas, que um lugar muito fechado e tal, e então, mas basta abrir o túmulo e ele se desfaz. Há muitas falsas incorrupções, mas a verdadeira incorrupção, flácido, o cirurgião enfia a seringa, sangue líquido, cheirando bem, daí veio essa metáfora, morreu em odor de santidade, e semanas, meses, anos, só cadáveres verdadeiramente incorruptos, só católicos. A ver que religião me apresenta um cadáver incorrupto. Os católicos temos hoje expostos mais de 2.000 cadáveres incorruptos. E os que están en conventos de clausura e cando van a tirar esa cosa de reliquias, van a tirar os osos e se encontran un cadáver incorrupto. Millares de milagres de incorrupción, que eu conto tamén nun libro sobre os milagres, a quantidade. Santa Bernardel Subirú, por exemplo, a de Lourdes, dá vontade de beijala, porque ela era muito bonita, está flácida, rosada, sangue líquido, cheirando bem, há séculos, há muitíssimos anos. Que maravilha, muitíssimos anos. E a Débora de Jundiaí, santos fazem milagres, Nossa Senhora Aparecida faz milagres, santo é espírito, se é, então espírito existe? Primeiro, são várias coisas. Não existe, o santo não é um espírito, é uma pessoa ressuscitada e canonizada por
sua doutrina, seu heroísmo, etc. Não é espírito, é ressuscitado, corpo, alma, espírito, matéria, etc. Nossa Senhora, o santo tal, faz milagres. Desculpa que te fale tão... Não, nunca! Nossa Senhora manda a Cristo que faça milagres e Deus obedece. Os santos, pelos seus méritos e intercessão, rogam a Deus e Deus, em honra deles ou para confirmar a doutrina, faz o milagre. Mas é Deus, não são os santos. Então, as duas suas perguntas. Existem os espíritos? Não. Existem pessoas ressuscitadas. E os santos fazem milagres? Não. Deus faz milagres. Padre Quevedo, o Anderson da Moca, padre, e o Chico Xavier, o que o senhor pode dizer sobre isso? Chico Xavier, um homem muito bom. Ninguém da família dele acreditava que fossem os espíritos dos mortos, porque o conheciam desde criança, tinha surtos de loucura. Uma vez disse, para o carro, porque os cavalos do carro se vão assustar por umas folhas que caíam. Tinha surtos de loucura, mas era muito bom. E ele acreditava, na ignorância dele, que ele passou a vida lendo. Andar se aprende andando, a escrever se aprende lendo e escrevendo. Toda a vida dele foi lendo e escrevendo, como o sobrinho dele, que Chico Xavier e os que manejavam a Chico Xavier, homem bom e se deixava manejar, e todo o dinheiro que ganhava se lo roubavam, ele era pobre, não tinha nada. E o sobrinho dele foi treinado por Chico Xavier e os colaboradores a ler, escrever. Andar se aprende andando, a ler e a escrever se aprende lendo e escrevendo. Porém, somente em português. Várias vezes, porque Chico Xavier diz que Emmanuel, senador romano dos tempos de Cristo, seria o principal espírito, não espíritos, guia dele. A palavra Emmanuel não existe. Emmanuel, Rafael, Gabriel, mas ele ouviu dizer, ou lhe disseram, que o latim não carrega nunca o acento tônico na última sílaba e inventou Emmanuel. Fui lá a falar com Emmanuel, senador romano dos tempos de Cristo, teria que falar latim, não entendeu uma palavra, o tal de Emmanuel. Na época de Cristo, não podia haver nenhum senador romano que se chamasse Emmanuel. Emmanuel significa Deus conosco. É um nome cristão. E na época de Cristo, o cristianismo não tinha chegado a Roma. Como que podia haver um senador romano dos tempos de Cristo, etc. Um disparate detrás de outro. Muito bom. E explorado por toda essa técnica de escrever, só em português. Um espírito, não existem espíritos, vamos a chamá-lo assim, de um morto, que não saiba português, não tem chance com o Papa do Espiritismo brasileiro. Wilson Júnior de São Sebastião, São Paulo. Padre Porreta, são muitas vigarices por aí. Isso não existe, risos. É um admirador seu. Wilson Júnior, São Sebastião, padre, quer quebrar a firma do Edir Macedo? É o menos que se pode fazer. Edir Macedo, aliás, já foi preso, já fugiu e está cheio de seguidores de Edir Macedo. Edir Macedo e todos os seguidores que dizem que fazem milagres, devolvam uma perna, como a Pierre de Rider, uma perna cortada, e a Miguel Juan Lepicier le cortaram parte da perna, a enterraram no hospital de Zaragoza e depois recuperou a perna, ou devolva um dedo decepado ao nosso presidente. Uma coisa o senhor vai me ensinar: a hipnotizar as meninas. Aí depois de 1 hora elas podem acordar. Mas o senhor vai me ensinar esse truque, o senhor vai me ensinar. E essa pergunta é essencial. Você nunca teve nenhuma crise espiritual? Você nunca teve uma crise existencial? Quando tipo, criança, isso é tudo bobagem, isso não existe. Quando criança, le repeti, me encheram a cabeça de superstições e por isso depois fiz 5 carreiras. Inclusive o Descartes fala isso, René Descartes, que ele estudou La Flèche, falou, em 12 anos que eu estudei no colégio jesuítas, me encheram a cabeça de um monte de... Isto é muito importante. Queridos padres, queridos religiosos, queridas agentes de pastoral, queridas catequistas, que pastoral vocês podem fazer se não sabem explicar esses fenômenos?
A Conferencia Nacional dos Bispos do Brasil mandou que ninguém se ordene de sacerdote, nem seja catequista, nem agente de pastoral, sem estudar parapsicologia, porque não sabem responder nem fundamentar entre 56.000 religiões qual é a verdadeira. E não sabem que são os milagres e por que sim, os que são e por que não os que não. Então eu lhe perguntei a Don Ivor Lorscheider, quando era presidente da CNBB, por que dan essa ordem, que ninguém se ordene de sacerdote, nem seja catequista, nem agente pastoral, sem estudar parapsicologia? Não pode haver pastoral sem parapsicologia no mundo de hoje. E ele me respondeu, e cadê os professores? Foi por isso que o CLAP, Centro Latino-Americano de Parapsicologia, há bastantes anos, abriu a pós-graduação em parapsicologia, 2 anos, para formar professores, patrocinado pela Universidade Salesiana de Roma, a Unisal, a través da Faculdade de Teologia dos Salesianos de aqui do Brasil. Título universitário para formar professores, porque senão não pode haver pastoral. Com certeza. Ora, é que a pergunta era, e eu não tive problemas. Quando criança, muitos. Depois fiz 5 carreiras e parapsicologia. Agora repito aquilo que disse no começo. Eu não acho, isso é axiologia. Eu sei, tenho certeza de que o catolicismo é a única religião revelada e assinada por milhões de milagres. Pelo Dial FM, Rádio Everson Paladino FM 99.2 MHz vai mudar a frequência para 95 por causa de rádios comunitárias. O site da rádio é www.eversonpaladino.com.br/FM. A rádio é em Santa Catarina, Grande Florianópolis, e tem alcance de 1.600 km². E o nosso programa vai estar sendo transmitido lá agora, só o som. Vai estar a partir de terça-feira, o Padre Quevedo vai estar lá, a voz do Padre Quevedo lá, Serimanada, Patrão Santa Catarina. E a revista MP3 World também, com o melhor, o Best Of, Loucuras do Alexandrelli. Que pena que a gente está gravando hoje com o Padre Quevedo, que ia jogar na revista também. São 30 mil exemplares nos 27 estados, mas a gente vai fazer uma depois. A partir de 14/11 nas bancas. E vai ser os Velhas Virgens na capa, a banda que já participou desse programa. Padre Quevedo, tá chovendo pergunta aqui, rapaz. Deixa eu selecionar aqui. Wilson Júnior, São Sebastião, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, não sabiam nada. O padre não acredita em nada e acredita em Deus? O Padre Quevedo, careca que os fala, acredita em Deus, claro, sabe que Deus existe, que faz milagres. Como dizia nada menos que Einstein, admira o gênio que concebeu o universo. E Freud, que era materialista por preconceitos, com Jung, começou a estudar parapsicologia, até pertenceu à Sociedade de Pesquisas Parapsicológicas de Londres, uma espécie de alma mater da parapsicologia universitária mundial. Então, estudou e terminou por publicar a um parapsicólogo, Ehrenberg, porque retroceder, ele foi deixando a psicanálise e tal, e terminou por dizer, um ateu não é ser humano, é um animal. Não pode negar o primeiro princípio, etc. E os milagres sem estudo. É um animal, os animais não estudam, não sabem, e quanto cientista é animal. Os ateus são à toa. O livre pensador se concede a liberdade de não pensar. O materialista não pensa. Mas é claríssimo a religião que está assinada e que Deus Quevedo assinou. Padre Quevedo, muito obrigado. Foi um prazer ter o senhor aqui no Loucuras do Alexandrelli. Olha, eu vou mandar um abraço aqui pro Wilson Júnior, pro Júlio, Wilson Júnior, Jorge, Carlos Benetti, um monte de perguntas chegando. Olha, e aí, vai fechar, vai abrir? O que vocês vão fazer? Os caras ficam prestando atenção lá, tem que botar um. Padre Quevedo, foi ótima essa entrevista. Precisamos fazer mais programas como esse com o senhor. O senhor tem o direito de expressar pra gente acabar com a superstição do povo brasileiro. Acabou, vai entrar a vinheta, e aí? Vai entrar o vídeo? Um abraço, até semana que vem, que é o Padre Quevedo, é uma boemia agora. Mas antes eu vou pedir um favor. Pede. Tanta gente que quer saber, estude. Todos os anos, este já o 39º, damos um curso de 110 horas aula, 10 horas aula diárias, na segunda quincena de janeiro, para formar pastores, gente que entenda, gente que possa ser catequista, etc. Religião e ciência. Ateísmo, espiritismo, teosofismo, religião e ciência, analisar isso. Então, aí vem a propaganda. www.clap, CLAP, a sigla de Centro Latino-Americano de Parapsicologia, www.clap.org.br.
E o site do CLAPI, www.clapi.org.br. Aí tem todos os cursos que se dan, centenas de artigos, de respostas, porque deixo moitas persoas sen responder, mas queren saber. www.clapi.org.br. Já podemos fechar nosos comerciais, por favor. Muito obrigado.